Muito bem, vamos agora fazer o estudo da acentuação gráfica, certo? Para entender a acentuação gráfica, deve-se descobrir qual a sílaba mais forte da palavra para poder classificá-la em oxítona última, paroxítona penúltima e proparoxítona antepenúltima. Em seguida, observar a terminação da mesma, caso incida em uma das regras abaixo, caberá o acento respectivo. Ou seja, tem que descobrir a sílaba tônica, perceber se a palavra é um vocábulo oxítono, proparoxítono ou paroxítono. Descobriu isso, aí você vai decorar as terminações. Aí é oxítona terminada em A. Aí nós vamos ter o acento. E assim várias regras, certo? Então são alguns casos, 8 casos precisamente. Então o professor vai trabalhar com vocês com calma para que você consiga entender direitinho cada caso. Vamos ao primeiro caso. Nós vamos acentuar oxítonas terminadas em A ou as, E ou es, O ou os, em ou ens, certo? Então, ó, jabá, o Bá é mais forte, é uma oxítona, termina em A, tem acento. Café, café, o Fé é mais forte, é uma oxítona, termina em E, tem acento. Paletó, paletó, é uma oxítona, termina em O, tem acento. Amém, amém, é uma oxítona, a última sílaba é mais forte, termina em, tem acento. Ananás, viés, maiôs, parabéns. Todas oxítonas terminadas nas terminações exigidas, certo? Memorize a sílaba tônica e memorize as terminações e perceba qual é a sílaba tônica. E não errará mais o acento das oxítonas. Vamos agora aos monossílabos tônicos. Nós vamos acentuar monossílabo, monossílaba, palavra que só tem uma sílaba. Se só tiver uma sílaba no vocábulo e ele for tônico, forte, terminado em A ou as, E ou es, O ou os, nós vamos ter acento. Pá, ré, dó, mas, pés, cós. Então veja, ó, nós teremos acento, tudo bem? Beleza? Quando for monossílabo tônico, terminado em A, as, E, es, O, os. Paroxítonas, aqui sim o maior grupo de terminações. Então, o professor diz assim, você vai sofrer para decorar isso aqui, mas para decorar, você monte frase. Porque, ó, vão ser acentuadas todas as paroxítonas que terminarem em L, N de navio, R, X, I, is, U, us, an, ans, ão, ãos, ons, uns, PS ou ditongos. Exceto as paroxítonas terminadas em ens, não vão ter acento, e nem as paroxítonas terminadas em prefixos, que vão acabar em I ou R. Vamos aos exemplos que a coisa fica mais clara. Para decorar essas terminações, ó, algumas frases podem me ajudar. Nusão, lanchei irpes de tongo, são chirupes, não lei de tongos, chirupes, não lei de tongo. Monte a frase que você quiser. Essas todas aqui são criações de alunos meus que me permitiram trabalhar com essas frases e elas são interessantes. Então, ó, difícil, termina em L e é paroxítona, tem acento. Sêmen, termina em N e é paroxítona, a segunda de trás para frente é mais forte, ó, a penúltima tem acento. Mártir, fênix, júri, íris, vírus, meinaco. O que é meinaco, professor? Tribo indígena do Alto do Xingu. A fonte é a Universidade de Santa Catarina, certo? Imã, ó, termina em an. Órfãs, órgão. Quanta gente nas provas discursivas esquece de acentuar órgão? Sótãos, cátion, elétrons, fórum, álbuns, bíceps, hífen. Certo. Mas se a paroxítona terminar em ens, não tem acento. Então cuidado, ó, porque em S tem acento. Em ens, não. Certo, então tá aqui, ó. Hífens, itens, não tem acento. E a palavra item, tem acento? Item. Tem gente que acha assim, ó, item, o I é forte, acento nele. Não, não é assim. Item é uma paroxítona, certo? O I é forte, beleza. Mas M tá na lista? Não tá na lista, tem o de álbum. Mas o M sozinho não tá na lista. Então não acentua a palavra item.
Beleza. Super, super, era para ser acentuado, ó, super, é paroxítona terminada em R. Entretanto, quando esse R compuser um prefixo, não vamos ter acento. Semi, era para ter acento. Por quê? Porque é paroxítona terminada em I de herpes, certo? Mas o que acontece? Semi não terá acento, porque este semi forma um prefixo. Tá vendo? Ó? Quando você tem prefixos terminados em I e R e são paroxítonos, não são acentuados. Inter, do mesmo jeito. É prefixo, não é acentuado. No quarto caso de acentuação gráfica, nós temos o caso mais simples, que é o das proparoxítonas. A terceira sílaba de trás para frente. A antepenúltima sílaba é tônica, certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Próxima, término, África, o A é mais forte, tá vendo? Ó? Lâmpada, metafísica, álibi. No quinto caso, nós teremos o quê? Deixa eu voltar um pouquinho. O quarto foi proparoxítona. Desculpa, edição, vamos lá. No quinto caso, nós teremos o quê? Hiatos acentuados. Agudo nas vogais I e U tônicas, quando sozinhas na sílaba ou com S. Quando sozinhas na sílaba ou com S. Então, ó, saúde, baú, balaustre, cocaína, saídas, uísque. Beleza? Toda vez que nós tivermos um hiato, nós vamos ter agudo nas vogais I e U quando tônicas, sozinhas ou quando compõem sílaba com S. Certo, professor? Ó, a reforma ortográfica agora de 2008, que vai ser válida após 2012, nela não há mais acento nas primeiras vogais dos hiatos O e EE. Então daqui a pouco nós veremos todos os casos do novo acordo ortográfico, mas só para você saber, caiu o acento de enjoo, perdoo, creem, leem, deem, vêm, duplo E, duplo O, esse hiato perdeu o acento. Lembre-se, não perdeu o acento que diferencia o singular do plural. Ele tem, eles têm. Que esse segundo tem é com o E só, ele continua acentuado. O acento que caiu foi o do duplo E e do duplo O, quando você tem hiato repetido. Vamos ao sexto caso de acentuação gráfica. Hiatos que são sem acento, ó. Se as vogais I e U vierem seguidas do dígrafo NH, ou precedidas por vogal idêntica, ou seguidos de L, M, N, R, Z. Então, ó, você não fala rainha, você fala rainha. Entretanto, como é um hiato seguido de NH, você vai ter o quê? Não poderá colocar acento. É um hiato sem acento. Mesma coisa com ventoinha e bainha. Xiita, hiato repetido. Mandriice, paracuúba, sucuúba. Não temos acento. Hiato seguido de L, ó. Paul, ruim, ainda, sairmos, raiz, juiz. Não temos acento. Não temos acentos em hiatos seguidos de L, M, N, R ou Z. Exceção, hein? Prevalecem as regras das proparoxítonas e paroxítonas sobre as dos hiatos. Então aqui, ó, friíssimo, como é uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada, então a regra de proparoxítona ou se fosse de paroxítona é mais forte que a regra dos hiatos, então aqui nós teríamos o acento mesmo sendo hiato repetido. Beleza, seríssimo. Sabia dessa palavra aí, ó? Quanta gente acha que o problema é seríssimo, que hoje está friíssimo. Não. O problema é seríssimo. E hoje está friíssimo e não fríssimo. E não que nós temos um problema seríssimo. Seríssimo. É um hiato. É que nem o ruim, que tanta gente fala ruim. É ruim, hein? Tá errado. É ruim, hein? É ruim. É um hiato. Só não tem acento por quê? Porque ele é seguido de M. É uma exceção. É o caso 6 de acentuação gráfica. Importante. Evanildo Bechara, na edição da gramática dele de 2005, considera as paroxítonas terminadas em ditongo crescente como proparoxítonas terminadas em hiato.
Então, para Bechara, isso daqui não seria uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ele vai dizer assim, colégio, infancia, estratégia, barbarie, impio, quirie, sinonimia, boemio. Então, ele separa o ditongo, essas paroxítonas terminadas em ditongo, para Bechara, são falsos hiatos proparoxítonos. E agora, Jonas? Os dois estão certos? Não. Para a norma culta padrão da língua portuguesa, nós temos como o quê? Por história, por toda a história da língua, Celso Cunha, Said Ali, os grandes nomes aí da gramática normativa. Nós temos isso como paroxítona terminada em ditongo, certo? Mas a banca pode querer modernizar aquele determinado certame. Então ela pode colocar assim, segundo Bechara, conforme Evanildo Bechara, no livro tal, como você viu naquela questão da ESAF lá do MPU, em que ela coloca assim, em lições de português, pela análise sintática, Evanildo Bechara diz que os compêndios... Lembra quando eu trabalhei a aula de orações? De oração coordenada e subordinada? Então estava lá, ó, a banca citou Bechara. Então quando o doutrinador pensa diferente da norma culta estabelecida anteriormente ao posicionamento dele, aí a banca, o examinador da banca precisa se respaldar, pode cobrar doutrina? Pode, mas precisa mencionar o doutrinador quando ele vai contra a maré, vamos dizer, quando ele se posiciona diferentemente. Não estou entrando no mérito se eu concordo com a gramática normativa ou se eu concordo com o Evanildo Bechara. Eu só estou dizendo que é importante que você saiba que existe a norma, que é a lei, e existe a doutrina, que são os doutores em língua que vão se posicionando em suas produções bibliográficas. Faça o exercício 89. Fácil, né, gente? Aqui tem erro, ó, é a letra B, bambu. Nós não temos oxítona acentuada terminada em U. Então tá aí, ó, rainha, espécie, tudo bem. Mas bambu tá errada. As outras todas estão certas. Ali é uma oxítona terminada em I, não tem acento. Caráter, paroxítona terminada em R, tem acento. Voo, como exercício, olha aqui, ó, é de 97, não tinha novo acordo ortográfico, tudo bem. Beleza. Até 2012, Jonas, vale como? Valem as duas normas. Só depois de 2012 é que as bancas poderão cobrar só o novo acordo ortográfico. Certo? Jacá. Não é jaca não, hein? Senão não teria acento. É jacá. Jacá é um cesto usado em feiras, ó. Lembra do filme do Alibaba e os 40 ladrões? Filmes assim que mostram um camelo carregando um cesto de cada lado do camelo para dar um equilíbrio, né? Isso se chama jacá, um cesto de duas bocas colocado em animal de carga. No Brasil, em alguns lugares do interior, nós temos algumas feiras, não é isso? Isso. Então você vai e você aluga um jacá. Algum rapazinho puxando um burrinho com 2 cestos, ele lhe acompanha durante a feira inteira, porque na feira geralmente você não consegue andar com carrinho, é difícil a locomoção. Então você vai escolhendo, ele vai enchendo ali aquele jacá. Em alguns lugares do interior, esses burros, né, com esses cestos já estão sendo substituídos por carrinhos de mão. Então vai o menino com um carrinho de mão ou carrinho de feira acompanhando aquela senhora, aquele senhor naquela feira de produtos típicos, rurais. Se você não conhece uma dessas feiras, Feira de Santana, lá em Santana, Bahia, Santana dos Brejos, lá no centro da cidade, geralmente é em volta da praça principal, Feira de Caruaru, deveria conhecer. Daqui a pouco o processo de urbanização chega em todo o país, isso acaba e você não vai conhecer. Nessas feiras, historicamente, acontece algo muito interessante. Os produtores, as pessoas que produzem nas suas roças, nas suas fazendas, nas suas chácaras, por exemplo, um produz feijão. Ele leva ali ao centro para sua barraquinha na feira, ou se ele não tem uma barraca na feira, ele expõe lá uma esteira de tabua, uma esteira no chão e coloca ali os seus produtos. Aí ele troca aquele feijão com o arroz do colega ao lado que vende arroz. Ele troca aquele feijão com a mandioca do que planta mandioca. E assim, os produtores rurais são os primeiros compradores. Então eles trocam para subsistência até o próximo sábado. Certo? E vendem para os visitantes, turistas daquela localidade. Os moradores dali da região, geralmente em lugares que a gente não tem grandes hipermercados, vão a essas feiras e compram o que também precisam para a semana.
Então é muito interessante esse movimento, é imperdível, é um turismo social, eu diria, de conhecer a realidade brasileira. Daqui a pouco isso acaba, aí você não vai saber o que é permuta, o que é troca, o que é trocar mercadoria, vai ver que está só lá nos livros de história e não vai entender na prática. Então não deixe de visitar uma dessas feiras. Estou sugerindo aqui duas, Caruaru ou o município de Santana, na Bahia. Muito bem, tá aqui ó, rubrica, nunca rúbrica. Rubrica, ela é uma paroxítona, não é optativo isso aqui não, hein? Não existe rúbrica, é rubrica, paroxítona não acentuada porque termina em A. Técnica, é uma proparoxítona, técnica é uma proparoxítona. Fácil, paroxítona terminada em ditongo, fácil. Alguém, oxítona terminada em em. Olha aqui, Bahia, olha um hiato aqui, ó, beleza. Júri, júri, paroxítona terminada em i. Item, falamos lá quando eu falei das paroxítonas, né? Não tem acento, termina em M. Jaú, ó, bambu tá errado. E por que Jaú tá certo? Se os dois terminam em U. Porque bambu é uma oxítona terminada em U, não tem acento. Não tem acento em Paraty, Itu, Bambu, certo? Porque só acentuam as oxítonas terminadas em A, As, E, Es, O, Os, em. Não acentuam-se oxítonas terminadas em I, Is, U, Us. Mas aqui não é a regra da oxítona. É a regra do quê? Do hiato. Já U. Nós temos um hiato. Beleza. Pode fazer o exercício 90, provinha da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Fácil, né? Olha aqui, ó. Mobilizar. Através. A e S. Oxítonas terminadas em A e S. Esquece o lá, hein? O lá é outra palavra, é o pronome representando outro termo. A banca pergunta, são acentuados em atendimento à mesma regra de acentuação gráfica? Claro, são oxítonas, as duas palavras são oxítonas. Uma termina em A, outra termina em S. Se marcou certo, acertou o exercício. Faça o próximo exercício. Muito bem. Apesar da terminação foneticamente semelhante, as palavras ninguém e também são acentuadas graficamente por regras diferentes. Errado é o gabarito. Por que é errado o gabarito? Ninguém, também, oxítonas terminadas em. É a mesma regra de acentuação gráfica. Pode fazer o próximo exercício. Olha aqui, ó. O CESP matando na unha ali, ó. Tirando a doutrina, a visão do Bechara, dos falsos hiatos proparoxítonos, se atendo apenas à norma culta. Tênue, névoa, oblíquas. Então, aqui nós temos... Eu quero falar de novo, quero tirar esse negócio do CESP. Não vou falar que ele matou o Bechara na unha, não. Vamos lá. Muito bem, vamos à correção. Olha aqui, as palavras tênue, névoa, oblíquas. Reparou? Então, ó, estão acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Beleza, acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Vamos entender que história é essa de ditongo crescente, decrescente, ou talvez você tenha dúvida com hiato? Observe, o professor vai usar um pouquinho o quadro. Muito bem, é uma dúvida muito comum as pessoas confundirem hiato com ditongo, não é isso? Muitas vezes vai para a escola, a criança aprender isso, aprende-se geralmente na segunda ou terceira série do fundamental, e aí a professora decide usar a metodologia das palmas, e aí repare, uma criança que não souber o que é ditongo ou hiato, de nada adiantará a técnica das palmas. Por exemplo, imagine que a criança ache que cabeleireiro é o ditongo. Ela vai bater palma assim, cabeleireiro, não é isso? Isso. E se ela achar que é um hiato? Ela vai bater palmas assim, cabeleireiro. Ou seja, as palmas lhe ajudaram de que forma? De nenhuma forma. Então o professor vai usar duas técnicas infantis, porque isso se ensina para a criança, mas são técnicas que são bem razoáveis para que a gente entenda hiato e ditongo de uma vez por todas, certo? Pegue o vocábulo cabeleireiro. Cabeleireiro. Beleza? Vocábulo cabeleireiro. Certo. Vou pedir que você, vendo esse vídeo, fale aí para você mesmo essa palavra rapidinho. Mais rápido.
Um pouquinho mais rápido. Cabeleireiro. Cabeleireiro. Você engoliu o I. Falando rapidinho. Cabeleireiro, cabeleireiro, cabeleireiro. Cabeleireiro. Você engoliu o I. Você engoliu porque ele, coitado, é semivogal. Não chega a ser uma vogal. É semi. Então o E é vogal. Você não conseguiu engolir o E. Você não falou cabeleireiro. Você falou cabeleireiro. Você engoliu o I porque ele é semivogal. Se você tinha uma vogal e você caiu para uma semivogal, primeiro, toda vez que você tem vogal e semivogal, você vai ter o quê? Vai ter o que nós chamaremos de ditongo. E se você caiu de uma vogal para uma semi, se você caiu, você vai ter um ditongo decrescente. Tudo bem até aqui? Vamos juntos comigo. Quero trabalhar agora outro vocábulo. Repita para mim, por favor, rapidamente a palavra colégio. De novo. Mais rápido. Mais ainda. Colégio. Colégio. Mentalmente você transforma o G em J e fala O. Colégio. Você engole o I, porque ele, coitado, é uma semivogal. Mas você não engole o O, você não fala colégio, colégio, você fala colégio. Porque o O é uma vogal. Quando você tem vogal com semivogal, você tem o quê? Novamente você terá um ditongo. Certo? Só que se você tinha uma semivogal e você foi para uma vogal, você cresceu. Então você terá um ditongo crescente. Certo? Agora vamos lá. Vou pedir que você fale rapidamente. Deixa eu ver qual palavra. Saída. Mais rápido. Mais rápido. Professor, eu não consigo falar sada. Nem vai conseguir. Nem sada, nem sida. Saída, 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 saída. Você sempre vai falar os dois, porque os dois são vogais. E quando nós temos vogal com vogal, nós temos o quê? Nós temos hiato. Certo? Então nós temos aqui um hiato. O hiato é quando nós unimos vogal com vogal. Beleza? É uma bobeirinha, é a técnica de falar rápido. Ensine seu filho, sobrinho, irmão mais novo. Ensine na família. Porque a pessoa não vai conseguir entender a acentuação gráfica se não souber diagnosticar, primeiramente, o que é um ditongo, o que é um hiato. Então a primeira técnica é essa. Você também pode trabalhar com a criança uma segunda técnica que é assim, ó. Esquece a história das palmas, certo? As palmas não vão ajudar definitivamente. A palma só serve se ela souber se é um ditongo ou um hiato. Isso. Se a criança não souber ou você não souber se é um ditongo ou um hiato, as palmas não vão ajudar. Uma outra técnica que a gente usa com criança é a seguinte. Peça que a criança imagine que está lá fora do prédio, chamando a palavrinha que está no terceiro andar. A palavrinha está lá na janela, beleza. E não há interfone no prédio. Beleza. E peça que a criança chame a palavra. Então ela vai falar o quê? Cabeleireiro, cabeleireiro. Ela não vai falar cabeleireiro, só se tiver algum problema, né? Ela vai falar cabeleireiro, cabeleireiro. Ela vai engolir o I. Certo? Se ela estiver lá embaixo do prédio, chamando o vocábulo colégio na janelinha, ela vai dizer o quê? Colégio, colégio. Ô colégio, desce aqui. Colégio. Ela vai engolir novamente o I. E se ela engolir o I, novamente nós temos um ditongo. Beleza. Saída. Como ela vai falar lá embaixo do prédio? Saída! 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 Vem aqui! Automaticamente deu certo a técnica. Então você tem duas técnicas. Primeira, fale rápido o vocábulo e perceba se você omitiu alguma das vogais. Aí ela não é vogal, ela é semivogal. E se ela é semivogal, você fez ditongo. Beleza. Fale rápido as palavras e veja se você não omitiu nenhuma. As duas são sonorizadas. E aí você tem um hiato, porque você tem duas vogais. A outra dica, e segunda e última, é você chamar o vocábulo. Chame o vocábulo. Se der certo, é porque nós temos o quê? Nós temos um hiato quando falar as duas vogais ou um ditongo quando uma delas for omitida. Voltemos aos slides. Então é por isso, depois dessa explicação no quadro, que você observou, ó, as palavras tênue, névoa, oblíquas são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. E crescente, ó, crescente porque nós saímos de semivogal para vogal. Tudo bem?
Faça o próximo exercício. E aí, ó, reincidências, novamente, paroxítona terminada em ditongo crescente, não é isso? Então, usa-se o acento circunflexo por ser uma proparoxítona terminada em ditongo oral decrescente. Errado é o gabarito, tudo errado. Pode fazer o 147. Olha, concurso do Ministério das Relações Exteriores, hein? Instituto Rio Branco. Vamos lá, caprichado. De novo, olha aqui, ó, muito mais a norma culta padrão do que a visão doutrinária. Minoritário. Paroxítona terminada em ditom crescente. Experiência. Paroxítona terminada em ditom crescente. Seguem a mesma regra de acentuação? Se marcou certo, acertou o exercício.